Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Análise. Expulsão põe tudo a perder e Flamengo volta estaca 0 para o liderante. O time tem 20 minutos de ter domínio total, mas desperdiça a chance de tirar a cordura do Palmeiras. Vamos lá, vamos analisar com calma. Ontem foi o dia que ficar a cabeça quente, agora é a hora de analisar e pensar nas coisas certinho. 20 minutos, o Flamengo dominou o jogo, tá até ali escrito na reportagem, o time tem 20 minutos de domínio total. 11 contra 11, o Flamengo mandou no jogo. Após expulsão, o Flamengo ainda continuou a amassar o Palmeiras. O Flamengo não recuou, faltou um jogador a mais, um cara a mais ali de movimentação para ajudar na criação do time. Ponto. Primeira parte. Vamos lá, falar um pouco sobre a expulsão do Carrascal. Entrou, é a terceira vez nele, é a terceira vez que ele faz lances, são lances que já é o cartão vermelho, a mão que pegou no rosto do Pindom do Corinthians na final da Supercopa, primeira expulsão. A tesoura que ele deu quando o time do Fluminense, o Flamengo venceu aquele jogo por 2-1, mas levou perrengue no final por causa dessa expulsão. E ontem a expulsão. São lances, tesoura e pé alto. São três lances: mão na cara, tesoura por trás e pé alto. São três lances que geram a expulsão. Ponto. Mas com o mesmo Corinthians, Campeonato Brasileiro, Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians, também deixou a mão na cara do Jorginho e não foi expulso. Lances semelhantes. O Everton Araújo dividiu a bola escorreu e pegou no tornozelo do Pindom, expulso. O jogo passado, Flamengo também, outro time lá, o cara deu uma entrada, mesma coisa em cima do Paquetá, não foi expulso, chegou a ter marca, não foi expulso. Quando o Corinthians, a entrada do Everton Araújo foi expulso. Pé alto, não foi expulsão, mas no Brasileiro, com o mesmo juiz, o Richard Rios deu a mesma entrada no jogador do Internacional e não foi expulso naquele momento. Então, o treinador falou muito bem ontem na entrevista, estava sendo muito fácil expulsar o jogador do Flamengo. Isso aí tá critérios diferentes, mesma jogada, critério diferente. Outra questão, o jogador do Flamengo entrar na dividida, ser leal na bola, não buscar o contato. Ele foi leal, então toque, mais um lance que Chico pegou sim no rosto dele, tem uma foto que pegou bem a trave no rosto dele. O juiz interpreta e tá vermelho. Não tem como fugir. Antes tivesse alto bem, deixado o cara cortar a bola e não prejudicado. Agora, esse lance aconteceu também em 2025, na Copa do Brasil. O Bruno Henrique tem o mesmo lance, não tinha vencido do Corinthians de 1-0, acho, no Rio, 1 ou 2-0, e lá em São Paulo, logo no comecinho, também o Bruno Henrique tá na entrada, e isso não apaga o jogador. Vi muita gente falando que mandar o Carrascal embora, ele não serve. Eu acho que serve sim, é o cara que está acostumando a ser Flamengo. Isso há uma diferença contratar, que eu falo, contratar um cara que cria, começou no Flamengo, ter o Sérgio lá fora, trazer de volta. Para mim é melhor do que trazer um jogador que não está acostumado com esses jogos mais pesados, não consegue entender que entradas firmes pode ser expulso. Mas vamos lá, o juiz aí tem o vermelho, na Libertadores lá, o Érico também tem uma entrada também firme, para ter sido expulso logo no começo, então também tem que tomar cuidado nesse tipo de entrada. Nesses jogos você tem que ser forte, mas leal na bola, não pode ser peitada, discute, sem perder a cabeça, discute, peitado no cara e conversa aqui, tá ali, como foi no final do jogo,
discussão que chegou o cartão amarelo. Isso aí é normal, pode ser, mas entradas firmes, o Flamengo tem que tomar cuidado nesses jogos grandes que tá prejudicando o Flamengo demais. Fica esse critério, essa análise. Vamos lá, continuar a partida. O Flamengo criou chance, oportunidade. O Felipe, nesse ponto, quando o Flamengo perde o jogador, ele é mais inteligente que o Leonardo Jardim. O que ele fez naquele jogo com o Corinthians 2025? Tirou, acho que foi Pedro, e colocou um zagueiro. Jogou no 5-3-1. Só um cara na frente ali, com linha de três volantes marcando, e uma linha de 5. Também repetiu isso contra o Racing, quando teve o Prato expulso, fez o mesmo esquema, e o Flamengo não foi vazado, não tomou gol, jogou na retranca, segurou para cá. Às vezes, se retranqueio ajuda a ter resultado. É pontos corridos, o Flamengo não pode perder pontos. Então, o empate já é um ponto, a circunstância foi outro depois da expulsão, e a gente teve. Agora, o Flamengo jogou mal essa partida? Não jogou mal essa partida. Ainda com o jogador a menos, também pressionou o Palmeiras. Teve lance com o Paquetá, que chutou de direita, a bola subiu. Quando o Palmeiras fez 2-0, ele acertou um chute que passou raspando a trave. O Flamengo pressionou o Palmeiras, mesmo com o jogador a menos, cruzamento na área, lances de perigo. O Flamengo criou. O Flamengo não jogou mal. A expulsão fez com que o Flamengo cansasse. Quando o Flamengo cansou, o Palmeiras no contra-ataque, com vigor físico melhor, que o Flamengo estava muito desesperado. Um quesito que o Flamengo tem que melhorar. Esse desespero, o Flamengo está muito desesperado. Esse lance mesmo da expulsão, poderia não ter levantado, mas o desespero por abrir o placar fez com que entrasse com a perna alta. Mas tem que trabalhar esse aspecto. O Palmeiras chegou aos gols no cansaço do Flamengo. Quando o Flamengo cansou, puxava o contra-ataque, fazia vez 1, vez 2, vez 3. Mas o feio, até difícil falar, mas o feio é a torcida, torcedores também, não estou falando dos organizados que ficaram até o final, saindo antes do jogo acabar. Para cantar até o último momento, te apoio até o final. No pior momento, te apoio até o final, todo mundo canta. Ali é para cantar a Libertadores. O Flamengo perdeu um jogo, mas ganhou a final dele da Libertadores no passado. Não é a 3-0, mas o Flamengo foi campeão. Ano passado o Palmeiras liderou o brasileiro todo. O Flamengo liderou o brasileiro todo. Ou o Palmeiras, perdão. Liderou o brasileiro todo. No final o Flamengo tomou o título deles. Então a torcida botou no estádio antes do minuto acabar. Muita torcida, muito mimimi de torcida, entendeu? Ficar com raiva, perdeu, fiquei com raiva, fiquei puto, mas tem que entender que a gente foi campeão acima dele, vai nem 6 meses que o Flamengo ganhou a Libertadores acima deles. O que vale mais, perder um jogo ou ganhar uma Libertadores acima do Palmeiras? Vale muito mais que uma Libertadores. Então achei a torcida fez a linda festa, mas acho que essa união entre torcida e jogadores tem que ser mais forte. Para ter cantado música da Libertadores, zoado Palmeiras, ter cantado teta em cima dele, teta campeão, falar, aplaudir os jogadores, porque eles conquistaram ano passado a Libertadores em cima do Palmeiras. E o Flamengo jogou bem, jogo mesmo com a expulsão, e antes da expulsão o Flamengo estava claro que o Flamengo ia vencer o jogo contra o Palmeiras. A expulsão prejudicou demais o Flamengo. Então acho que a torcida tinha que incentivar os jogadores, apesar da derrota. Outra coisa também que eu ia comentar, o lance do terceiro gol, o Paulinho fez o gesto lá, e os dois jogadores que foram para cima do Paulinho não eram crias, os dois uruguaios, Varela e De La Cruz. De La Cruz foi o primeiro, Varela atravessou da lateral direita, atravessou o campo para pedir respeito ao Flamengo. Então, ali todo mundo fala que o De La Cruz, o joelho dele, eu gosto do De La Cruz por causa dessa raça que ele tem, essa vontade que ele tem,
que para mim é essencial. Então, no jogador de futebol. Então fica aí essa análise. O Flamengo jogou bem. Um jogador a menos fez falta. E o Palmeiras achou os gols em contra-ataque quando o Flamengo já estava sem perna por ter marcado. Vamos lá. CBF divulga a análise do VAR em lance de expulsão do Carrascal. O colombiano acertou o rosto de Moíra com a chuteira ainda no primeiro tempo em derrota do Flamengo por 3-1. Acontece, teve sempre o Bruno Henrique na Copa do Brasil, aconteceu a mesma coisa. Bola para frente, levantar a cabeça. Naquele Bruno Henrique expulso naquele jogo e ficou, acho, fora da final e entrou no segundo jogo da final quando o Atlético Mineiro, que ele que deu o lance, deu o passe para o seu gol. Então, dá para dar a volta por cima, dá para Carrascal tem qualidade para ser o substituto do Arrascaeta, vai levar anos, algo assim que ele vai ter que se superar. Nós estamos falando do Léo Pereira, que chegou na seleção, com o mérito dele, mas no início era chamado Léo Pereira, errava muito, batia muito cabeça, e Carrascal tem tudo para superar e dar a volta por cima. Isso, não sou o cara, não vou crucificar ele, estou dando exemplo para o Henrique aí, aconteceu numa semifinal de Copa do Brasil, também levantou o pé alto em cima do Mateuzinho e foi expulso. Aconteceu com o Carrascal, ele vai ter tudo para dar a volta por cima, depende dele. Se ele também não se satisfeito, sai, também tem hoje condição de trazer outro jogador, mas eu creio que pode dar a volta por cima. Vamos lá, Carrascal acumula a expulsão e tem mesmo números de gols vermelhos no ano. Meio colombiano foi o principal responsável pela derrota para o Palmeiras no Maracanã. É um jogador jovem também, por isso também que o BAP falou, foi contratar jogador jovem, para que tenha essa diferença do Flamengo. É um cara que vai passar por esse momento e pode dar voltas por cima, depende dele. Tem talento, tem habilidade, joga bem, joga em várias posições ali do meio, o treinador gosta disso, então vamos com calma. Eu no programa de ontem falei que não começaria com Carrascal de jogo, começaria com Prata. Eu acho que o Prata Samuel Lino, porque o Flamengo, contra o Grêmio, para mim, acho que fez a melhor partida ainda fora de casa. Toque de bola, movimentação, não tinha o Arrascaeta. Outro ponto que tem que tocar, Arrascaeta faz falta porque é um homem decisivo, ele decide jogo, e o Flamengo não tem esse jogador decisivo. Tá difícil achar ali no Flamengo jogadores que decidem jogo. O Flamengo cria oportunidades, mas não tem poder de decisão. Gabigol faz falta nisso, ele decidia jogo. Pedro marca gol, faz gol, mas em jogos importantes que tem que decidir, ele acaba sumindo. Algo que tem que pontuar isso, porque há jogadores que faz bem para a equipe, tem jogadores que é decisivo, entra e resolve o jogo. E o Flamengo tá falta de ter jogadores que resolvam o jogo. Até na seleção brasileira tem jogadores que não estão resolvendo não. Então algo assim que a gente tem que avaliar. Mas voltando ali, o melhor jogo foi contra o Grêmio, que tinha Prata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Não tinha o Arrascaeta nesse jogo, mas eu acho que o Paquetá fazia muito bem essa função de camisa 10, fez um bom jogo até a expulsão. Aí você colocaria o Prata, Samuel Lino e Pedro. É o mesmo time que jogou contra o Grêmio, poderia entrar nesse jogo do Palmeiras, um jogo importantíssimo. A dor da derrota vem por isso, o jogo é muito importante, mas nada que no final do ano também possa reverter contra o Palmeiras e ser campeão brasileiro. Então vão ter paciência, não vão também sonhar alto. O Flamengo tem que ser cobrado, os jogadores, isso faz parte, perder um jogo importante tem que ser cobrado, e os jogadores têm que se reconstruir, refazer e voltar ao campo já na terça-feira contra o Cuesta, vencer o jogo e se superar. Vamos para mais notícia. Jardim reclama, é muito fácil dar cartão vermelho para o Flamengo, até criticou a atuação do árbitro
que expulsou o Carrascal. Não foi só esse árbitro, foi outros árbitros, lances iguais, final da Supercopa, Carrascal viu o braço, pega no rosto do Bidon e ele é expulso, uma imagem que surpreendeu depois do intervalo, que pareceu com a imagem de expulsão. E o mesmo lance no Campeonato Brasileiro, o Gabriel Paulista também um cotovelado no rosto do Jorginho e o VAR não apareceu ali para chamar o juiz para ser expulso. Então lances iguais, o cara não teve intenção, como o Carrascal não teve intenção na Supercopa. Então nós vemos que há um peso diferente para o Flamengo mesmo. Everton Araújo dá uma entrada, uma dividida de bola, que o pé escorrega e pega o torcedor do Gabriel Piton, vermelho. O Paquetá sofre um lance parecido nesse último jogo, agora que eu me esqueci o time, também o juiz não dá cartão nenhum. Então há critério diferente para o Flamengo, há critério diferente para outros times. Então há um peso diferente para o Flamengo. Está certo na sua reclamação. Deve ver que tem mais alguma coisa para comentar aqui. Carrascal pede desculpa, expulsão, coração partido. É isso aí. Ele tem que refazer, ele tem que voltar, ele tem que se fortalecer e fazer seu nome, se ele quiser continuar no Flamengo. É dele, apesar dele. Acho que o Ney teve um lance similar em 2025 contra o Corinthians e conseguiu sua superação. É um ídolo do Flamengo, ganhou muitos títulos do Flamengo e é respeitado. Comemoração do gol do Paulinho, já a confusão entre jogadores, torcida do Flamengo provoca o Palmeiras com Mossaca, primeiro teto. Aí é duas coisas. A convulsão, para mim, o De La Cruz e o Rafael foi certo cobrar o cara não pode fazer uma comemoração dessa e vindo para a torcida do Flamengo fazendo. Ficou nítido, ele para ser expulso também ali, que provocou. Se fosse o Flamengo fazendo isso, com certeza o jogador do Flamengo seria expulso. E a torcida do Flamengo fez uma linda festa no começo, no final, acho que tirando a parte organizada que eu vi lá que ficou, a torcida em peso saiu. Acho que a torcida, esses torcedores do Flamengo, tem que ser mais flamenguista mesmo. Não pode ser pessoal da pipoca, não. Tem que ser pessoal que ama o Flamengo de verdade e apoia até o final. Que é para ter cantado música como Primeiro Tetra, música que lembrasse Libertadores, porque o Flamengo perdeu um jogo, mas ganhou a Libertadores sobre ele. Libertadores e Brasileiro ano passado sobre o mesmo Palmeiras. Então, vamos ver. O campeonato é longo, perdemos o jogo, mas tá para recuperar. Fé no Mengo, que nós vamos conseguir conquistar nossos objetivos. Essa é a análise Fala Comigo com o Eduardo, eu sei Portal GE. Ali tem o trabalho jornalístico, entra lá, lê as matérias, já tem uma lida no título e explanei meu pensamento, tem a sua própria análise, tem a sua própria opinião. Até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.